Voltamos com o segundo bloco do Justiça às Claras aqui na BH News, hoje entrevistando o procurador-chefe da Fundação Clóvis Salgado, Dr. Gustavo Rocha. Dr. Gustavo, nós encerramos o primeiro bloco falando sobre a meia entrada para o estudante, falando das diferenças de quem tinha legitimidade para adquirir esse tipo de benefício e pela mudança da regra atual. Vou te perguntar uma coisa na prática. Como é que você expede a carteirinha de estudante hoje? Quem tem legitimidade, a padronização e outras particularidades sobre esse tema? Pois Cristiano, essa questão é tormentosa, ela foi inclusive objeto de ADI no Supremo. E para explicar, eu tenho que começar de como a lei previa. Fica à vontade. A lei previa que eram legitimadas a expedir o documento de identidade estudantil, de identificação estudantil, 3 entidades nacionais, que são a ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos, União Nacional dos Estudantes e UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Essas 3 entidades, quaisquer entidades estaduais ou municipais, desde que filiadas a essas 3 entidades nacionais, os DCEs e os DAs, que são órgãos de representação estudantil, geralmente que funcionam dentro de cada curso ou de cada universidade. Ok. Em virtude disso, foi ajuizada uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e houve o deferimento de uma liminar pelo ministro Dias Toffoli, suspendendo a necessidade de filiação das entidades estaduais e municipais às entidades nacionais. Okay. Isso quer dizer que hoje a carteirinha pode ser expedida também por qualquer entidade estadual ou municipal, ainda que ela não seja filiada à UBS e à ANPG. Perfeito. Isso é diferente e é uma questão que a gente vê todo dia na prática cotidiana, é diferente de dizer que qualquer entidade pode expedir. Veja que são entidades estudantis em nível nacional, estadual, municipal, DCEs ou DAs, sempre entidades estudantis independente de qualquer filiação. Vale dizer, por exemplo, que uma carteira expedida pela própria instituição de ensino, hoje ela não viabiliza a meia entrada. Ou seja, se o colégio, vamos botar assim, o colégio, eu não vou nem colocar a faculdade, o colégio, na nossa época, né, de ir no cinema, tá, expediu a carteirinha de estudante, que o menino está matriculado naquele colégio. Isso já não dá direito mais à meia entrada, então, não? Com a sistemática atual da Lei 12.933, não é mais possível, porque há esse rol fechado de legitimados à expedição. Então vamos lá, vamos dar um passo. Se eu estou lá na 7ª, 8ª série, 7º, 8º, 9º ano, se eu quiser ter a carteirinha, eu tenho que me filiar? Como que eu vou ter que fazer isso? Não, você vai ter que procurar alguma das entidades legitimadas a expedir a carteira, que são entidades de representação estudantil. Pode ser o DA da sua escola, o DCE da faculdade, ou alguma dessas 3, UBS, ANPG, ou até mesmo alguma entidade nacional ou municipal de estudantes. A carteirinha da escola realmente não serve mais, tem que ser a carteira da representação estudantil. E mais, essa carteira ela tem que seguir hoje um modelo padronizado, porque a lei também, visando dar maior segurança, maior confiabilidade ao sistema, ela previu uma padronização. Essa questão também é polêmica, porque de início também a questão da padronização ela tinha ficado a cargo, segundo a lei, dessas 3 entidades nacionais, UBS e a ANPG, conjuntamente com o ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação, uma autarquia federal, mas com o deferimento da liminar pelo ministro Dias Toffoli, essa padronização ficou suspensa, ficando a cargo somente do ITI. Então, o ITI, que é uma autarquia criada principalmente voltada para assuntos de tecnologia, ela no início do ano expediu uma portaria 01/2016, que padronizava todos os aspectos da carteira de estudante, desde cor, tamanho, os dados, alguns dos quais a lei já traça quais os dados obrigatórios, e a questão da certificação digital, que é uma grande inovação também. Posteriormente, com um pedido da Advocacia Geral da União, o ministro Dias Toffoli reconsiderou parte da liminar que ele havia concedido,
de forma que hoje a padronização não é apenas do ITI, mas também de UniUBS e ANPG. Então, é importante que o estudante que vá fazer uma carteira ou que queira fazer uma carteira, que ele procure alguma entidade que siga essa padronização. A padronização ela é disponibilizada pelo ITI no que tange a certificação digital, através dessa portaria 02/2016, e pelas entidades no sítio eletrônico que elas criaram. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós somos estudantes aqui em Belo Horizonte, nós dois. E vamos supor que a gente vai fazer uma viagem, você para o Rio e eu para São Paulo. A carteirinha de estudante vale em outros estados? Sim. Eu posso ter acesso a qualquer evento nacionalmente com a minha carteirinha de estudante local? Sim, a intenção da lei foi justamente essa, trazer uma padronização e todas aquelas carteiras que seguem o modelo nacional, elas serão válidas em todo o território. Nos outros estados existem similares a Clóvis Salgados? Você saberia informar isso ou essa particularidade é só aqui em Minas Gerais? De ter uma fundação regindo essa parte cultural? Não, existem. Em São Paulo, por exemplo, há uma fundação ligada também à Secretaria de Cultura que tem esse tipo de atividade também de fomento. Mas a questão da fundação, a questão da meia entrada, ela perpassa a fundação. Né? Na verdade, assim, esse regramento que eu tenho a oportunidade de explanar agora, ele é válido para todos os produtores e todos os tipos de eventos e espetáculos desenvolvidos no Brasil. Deixa eu te perguntar uma coisa também que é muito relacionada a esse tema e que a gente vê assim na mídia, muita gente reclamando, não da própria questão da meia entrada em si, mas do percentual. Qual o percentual hoje que, por exemplo, um produtor de teatro, de show, etc., teria que reservar no espetáculo para meia entrada? Você tem uma cota? Sim, essa lei é uma das novidades dela também. Ela estabeleceu um limite, né, um percentual que é assegurado de 40% do total de ingressos disponíveis. É de até ou 40%? É um percentual que é assegurado. Até 40% o produtor tem que assegurar para a meia entrada. Atingido o limite de 40%, ele não é mais obrigado a vender a meia entrada. Esse limite tem que ficar disponível até 48 horas ou 72 horas antes do evento, dependendo do número de espectadores. Após isso, se não atingir o limite, ainda que não atingir o limite, a venda vai ser feita sob demanda. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos chegar no terceiro bloco para falar um pouquinho sobre o deficiente e sobre o idoso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras.